direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Oportunidades para quem procura o primeiro emprego estão mais difíceis. Em São José, esse tipo de contratação caiu mais de 20% no primeiro semestre. O Daniel tem 20 anos e a rotina dele está sendo essa todos os dias, mandar currículos. Ele estava fazendo faculdade de fisioterapia, mas precisou trancar o curso. Agora, o sonho dele é conseguir o primeiro emprego com carteira assinada. Entregar currículo, a gente entrega, a gente esforça, mas o problema é muitas pessoas conseguem trabalho através de contato, não de entregar currículo. Muitas pessoas não te conhecem, então como não te dão uma oportunidade. Eles exigem uma experiência, como é que é? É uma experiência de 6 meses que a gente não tem. Como que a gente vai ter experiência se a gente não tem uma oportunidade de trabalho? No primeiro semestre deste ano, 3.425 pessoas conseguiram o primeiro emprego em São José dos Campos. O número é 20% menor que nos 6 primeiros meses do ano passado, quando foram contratadas 4.321 pessoas. Para os especialistas em recursos humanos, são vários fatores que contribuíram para a queda da oferta do primeiro emprego. Um deles é a falta de qualificação do profissional. Se capacitar para as oportunidades é ter bons relacionamentos e não ficar na zona de conforto. Mas, diante de um cenário difícil, a história do Renan serve de motivação para quem está atrás de emprego. Foram 2 anos tentando. Ele vai começar a trabalhar no começo de agosto numa rede de restaurantes. Muito feliz com isso. É uma experiência nova na carteira e pegar experiências para novas oportunidades futuras. Luta, insiste, leva currículo, procura o máximo de emprego que aparecer e aceita. Porque uma hora vai aparecer um emprego para você e vai ser uma oportunidade única. É isso aí, a busca tem que realmente continuar, mas é preciso que haja uma parceria nessa história. Primeiro, o candidato se esforçando, se qualificando, a gente sempre fala aqui de qualificação. E do outro lado, a empresa não exigindo tanto experiência nessa primeira oportunidade. Às vezes a primeira experiência precisa surgir a partir de uma oportunidade que se dê. Depois a pessoa prova a competência e vai avançando, aí sim ela vai ter a experiência pedida. Então é importante essa parceria para que esse primeiro emprego possa trazer muita dignidade para a pessoa que está buscando essa oportunidade. Agora o assunto é o índice de violência. Vamos falar sobre violência na região. Saíram os dados atualizados sobre morte violenta no primeiro semestre na região. A informação é da SSP, a Secretaria de Segurança Pública. Vamos então aos dados de janeiro a junho desse ano, primeiro semestre. O número é de 167 pessoas que foram assassinadas no Vale do Paraíba, 9% a menos que no mesmo período do ano passado, quando foram 184 mortes, entre homicídios e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Agora falando sobre os casos de estupros, houve um aumento de 22%. Foram 428 casos de estupro no primeiro semestre desse ano, contra 349 casos nos 6 primeiros meses de 2018. Abranches. Na região de Atibaia e Bragança, os índices são positivos. Vamos falar com o Lucas Rangel. Lucas, boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde para você, para a Lisa, para o amigo ligado no Link Vanguarda. Exatamente, aqui na região Bragantina a gente engloba 7 cidades, né? Atibaia, Bragança Paulista, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Joanópolis e Vargem. Nessas 7 cidades, a queda no número de assassinatos, né, de homicídios nesse primeiro semestre foi de 57%. Houve queda também no número de latrocínios, né, que é o roubo seguido de morte, caíram de 3 para 1, e também nos casos de estupro, que reduziram aí 13% esse ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Fazendo uma análise geral das cidades, Abranches e Elisa, chama a atenção a queda no número de homicídios, de assassinatos aqui em Atibaia. Foram 12 casos no ano passado, no primeiro semestre, contra apenas 2 casos esse ano, ou seja, uma queda de 83%. Um número que vale destacar, a gente, claro, quer que zere esses números, né, gente? Mas uma queda como essa vale sempre o destaque. A gente espera que os números aqui de homicídios, enfim, de crimes violentos na região Bragantina diminua cada vez mais, assim como aí também no Vale do Paraíba, né? Volto com vocês. É isso aí, Lucas. A gente quer sempre notícias boas aqui no jornal. Vamos falar agora sobre essa palavrinha tão importante para todos nós,
emprego. A geração de emprego na região fechou o primeiro semestre desse ano com saldo positivo. Vejam só, os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia. Vamos lá, então, dar uma olhada nesses números. Entre janeiro e junho desse ano, foram abertos 1.031 postos de trabalho. Apesar desse saldo positivo, o número ainda ficou abaixo das 3.000 vagas de emprego no primeiro semestre do ano passado. A cidade que mais registrou contratações, essa aqui, ó, Pindamonhangaba, 755 pessoas conseguiram emprego na cidade. Na sequência vem Atibaia, com saldo positivo em 640 vagas. As duas maiores cidades da região também estão positivas nos números. Taubaté vem aí com o número de 333 vagas de trabalho nesse semestre e São José teve um desempenho menor, mas ainda assim positivo. 3 homens foram presos com uma arma e munição ontem à noite na rodovia Fernão Dias, no trecho de Vargem. Durante uma vistoria no carro, os policiais encontraram um fundo falso no painel desse carro e dentro dele a arma, 120 munições de 2 pinos de cocaína. Olha a droga aí, sempre a droga por trás disso tudo, né? Um dos suspeitos também tinha uma porção de maconha no bolso. Os policiais informaram ainda que o motorista não tinha passagem pela polícia, enquanto o mais velho deles era procurado por roubos a caixas eletrônicos em Minas Gerais. E o mais novo já tinha passagem por tráfico e associação ao tráfico. Esse trio aí foi levado para a delegacia de Bragança Paulista. A busca a uma pessoa desaparecida é angustiante para qualquer pessoa que não tenha notícias de um parente, de um amigo. E quando esse desaparecido tem algum tipo de transtorno ou até problema de saúde, a preocupação dos amigos e parentes aumenta ainda mais. É verdade. Em São José dos Campos, recentemente, 2 homens com transtornos psiquiátricos saíram e não voltaram para as casas onde moram e fazem tratamento. Na zona norte da cidade, um jovem autista também desapareceu, deixando a família e os vizinhos bastante preocupados. Foi dessa casa, no Jardim Bela Vista, que Edson Siqueira da Silva saiu para fazer uma caminhada e não voltou mais. Isso foi no dia 6 de julho. De lá para cá, ninguém sabe sobre o paradeiro desse homem de 48 anos que sofre de esquizofrenia. Leonardo de Souza também é diagnosticado com um transtorno mental e está desaparecido. Ele morava nessa casa, na Vila Rubi, e não aparece por aqui desde o dia 4 de maio. O Leonardo e o Edson vivem em residências terapêuticas, que são lugares que acolhem pessoas com transtornos psiquiátricos que foram internadas e que, quando saíram dos hospitais, não tinham para onde ir, já que não mantinham mais contato com as famílias. Os responsáveis por esse projeto aqui em São José dos Campos fizeram um boletim de ocorrência e agora procuram pelos dois, para que eles voltem às casas e deem continuidade ao tratamento. Quem também vive essa angústia pela busca de um desaparecido que precisa de acompanhamento é a família de um jovem autista que mora na zona norte da cidade. O Guilherme Santos da Silva Prado tem 19 anos. Ele vive com os pais nessa casa, no bairro Alto da Ponte, e só saía sozinho para conversar com os vizinhos aqui mesmo na rua. Mas no último sábado ele saiu e não voltou mais. Por causa do autismo dele, então ele tem os amiguinhos certos para conversar e confiar. Quem ele confia, conversa bem. Quem não, ele já se afasta pelo pequeno grau de autismo que ele tem, mas é uma pessoa muito querida. A vizinhança conhece bem o Guilherme e resolveu se juntar à família dele nessa busca. Eu fui de semana também no centro, rodei a matriz lá praticamente, lá perto do Bom Prato, falaram que viram ele lá. E eu olhei, mostrei os cartazes para policial, as turmas na rua, ninguém viu. Além de contar com o apoio dos vizinhos e de espalhar cartazes pelo bairro, a família também fez boletim de ocorrência. Amanhã faz uma semana que o pai não tem notícias do filho, uma angústia que ele não vê a hora de terminar. Deve estar bagunçada a cabeça dele, porque nunca foi de sair tão longe assim, ainda mais para esses lugares que dizem que estão vendo ele, então está complicado, a cabeça até da gente está meio difícil de pensar. Estamos na luta aí para tentar achar meu filho. Se você tiver visto essas pessoas que nós mostramos na reportagem, a orientação é avisar a polícia. O telefone é o 197. É importante também que você tente lembrar muita característica dessa pessoa que você viu na hora que você ligar para a polícia. A ligação é de graça, é muito simples e fácil para você ligar e as famílias vão agradecer demais, porque é uma angústia sem tamanho para quem não tem notícias de um filho, de um parente ou de um pai. Olha, tem gente se passando por fiscal do Procon em Jacareí, tentando tirar vantagem disso daí. O Pedro Melo explica o que está acontecendo. Pedro, boa tarde. Como é que esse pessoal está agindo por aí?
Olá, Branches, muito boa tarde. Olha, eles estão se passando por fiscais do PROCON, isso é crime de falsidade ideológica. O PROCON recebeu aqui em Jacareí 2 novas denúncias. Isso é uma prática que no ano passado já rendeu 5 ocorrências policiais. Vamos conversar com a Amanda, ela é diretora do PROCON. Amanda, muito boa tarde. Essas denúncias foram feitas de comerciantes aqui de Jacareí. O que eles disseram para vocês? Isso, nós recebemos essas denúncias dos comerciantes e eles alegam que supostos fiscais do PROCON se dirigem até os estabelecimentos e vendem códigos, placas e até cartilhas do PROCON. Existem fiscalizações do PROCON, mas vocês não podem vender produtos, por exemplo, até o Código de Defesa do Consumidor não pode ser comercializado por um fiscal, é isso? Exatamente, o código não é comercializado por nenhum fiscal. Inclusive, a Fundação determina que os fiscais não podem comercializar nenhum serviço nem produto. Os comerciantes têm sim que ter o Código de Defesa do Consumidor, mas eles podem adquirir pela internet ou em qualquer livraria. Essas fiscalizações, as pessoas que tiverem dúvidas, né, podem procurar o PROCON para saber o que precisa ter, o que tipo de placa eles estão fiscalizando? Isso, nós estamos orientando a procurar o PROCON, a polícia ou a Guarda Civil Municipal no telefone 153. Os fiscais têm sempre que agir em dupla e eles têm uniformes como coletes. Então, sempre ver se está identificado em qualquer... procurar o PROCON. Vamos supor que um desses supostos está num desses comércios. Se a pessoa tiver dúvida, ela pode ligar na hora para o PROCON ou para a polícia? Sim, ligar na hora que nós já vamos tomar as providências necessárias. Para quem quiser ter o Código de Defesa do Consumidor ou saber o que é preciso ter dentro do estabelecimento para não ser pego numa fiscalização, o que tem que fazer? Tem que procurar uma livraria mais próxima para adquirir o código. Ele também se encontra disponível na internet, no site do PROCON e também no site do Planalto. Mas, friso, não há nenhuma comercialização, nenhuma venda por parte do PROCON. Olha, muito obrigado pelas suas informações. Então, reforçando aí para os comerciantes, para as pessoas que estão recebendo esses visitantes que não são muito desejados, claro, porque eles estão se passando por pessoas que estão trabalhando. Então, além de estar tirando a vez de quem está fazendo o serviço corretamente, acaba por praticando um crime de falsidade ideológica, extorquindo essas pessoas. É preciso ficar muito atento e o fiscal do PROCON não vende produtos, ele apenas faz a fiscalização. Quem compra é o próprio comerciante. A gente volta aí para o estúdio. Pronto, é isso aí, recado dado. Valeu, Pedro, obrigado. A gente está sempre falando aqui dos cuidados contra a dengue, mesmo durante o tempo seco e o tempo frio. Taubaté divulgou a pesquisa de inverno que mostra quais bairros têm mais criadouros do mosquito transmissor. Sobre esse assunto eu vou conversar ao vivo com o Bruno Pellegrini, que está aqui na cidade. Ô Bruno, a última análise da prefeitura no começo do ano, disse que a cidade corria risco de uma nova epidemia. E nessa pesquisa que foi divulgada ontem, há um novo risco de epidemia? Boa tarde. Boa tarde para você, Thalita. Boa tarde para todo mundo. Olha, no geral, esse índice caiu de 3,9 na última análise feita para 1,3. Mas especificamente a região da área 9, que engloba aqui o Campos Elíseos, o bairro onde nós estamos, aí tem risco sim. Para a gente lembrar que a análise de densidade larvária mede a quantidade de larvas para cada grupo de 100 casas. Então, o ideal seria até 1. Mas aqui no Campos Elíseos, esse índice já é de 4, ou seja, bem acima do ideal. Vou conversar agora com o Zé Antônio, que vai falar para a gente um pouquinho. Zé, em comparação com a cidade, que teve 1,3, aqui 4, qual é o maior problema que vocês encontraram aqui nessa região, que engloba outros bairros também? Normalmente, esses problemas estão relacionados a situações pontuais. Então, casas com acúmulo de materiais, oficinas com acúmulo de peças, desmanches, essas situações todas onde você tem, por exemplo, um grande acúmulo de materiais que podem, com a presença de água e de larvas do Aedes aegypti, que acabam impactando, né, aquela região como um todo. Lembrar que isso não é só do ponto de vista de estatística. Quanto mais larva você tem, mesmo que seja num imóvel só, você pode comprometer toda a segurança de um bairro, mesmo que esse bairro cuide corretamente da limpeza dos demais imóveis. Aqui o risco é grande de epidemia? Olha, a partir de 1,5 se considera um risco razoável aí para grande de epidemia, né? Então, a gente deve intensificar a partir agora do segundo semestre os trabalhos nessa região, assim como na área 10 também, que fica próximo aqui, para reduzir esses índices para a próxima ADL, que é outubro. Que tipo de ações vão ser praticadas? E vamos lembrar a orientação aí para os moradores. Orientação básica, não deixar água parada, né? Não deixar água parada em recipiente algum.
Então a gente pede aqueles 10 minutos semanais contra a dengue, fazer a vistoria dos imóveis, né? Não deixar nada acumulado, lembrar que nós temos coleta seletiva, lembrar que nós temos PEVs para ser destinado o material que está inservível em casa. Então, fazer o uso desses instrumentos para conseguir baixar a quantidade de criadouros dentro das casas e, consequentemente, diminuir a transmissão. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua entrevista. Olha, vamos lembrar também que de janeiro até a primeira quinzena de julho foram registrados 152 casos de dengue, foram confirmados aqui no município. No ano passado foram 37 nesse mesmo período, ou seja, é preciso todo mundo. A gente está falando do poder público e também da população, a gente precisa agir junto, né, nesse combate à dengue. E como o Zé Antônio ali salientou, olha, a região do Campos Elíseos está com índice 4. Então a preocupação é maior aqui, várias ações serão destinadas para o bairro, especificamente para tentar diminuir esse índice da análise de densidade larvária do mês de julho, que foi alto. Índice, lembrando aí, de 4, bem acima do ideal, Thalita. Muita atenção então aos moradores do Campos Elíseos, né, Bruno? E como vocês bem disseram, não adianta uma pessoa cuidar e o vizinho não. É um trabalho em conjunto de todo mundo. Obrigada aí pelo alerta, viu, Bruno? Link Vanguarda também resolve mistérios. Alguns moradores de Taubaté que acordaram bem cedinho hoje sentiram um cheiro forte de fumaça, pelo menos em boa parte da cidade. Além disso, viram que o céu estava todo branco. Foi assunto de padaria, de mensagem de celular, de elevador. Todo mundo queria saber se tinha alguma queimada muito forte ou se era só neblina mesmo. Dizem que o Cristo olha por todos. O monumento está na parte alta da cidade, mas desse ponto de vista, pouco dava para ver. A Maria pulou cedo da cama e sentiu um cheiro diferente no ar enquanto ia fazendo o serviço de casa. Minha filha levanta 6 horas, falou assim, mãe, tá um cheiro de fumaça, tá suportável. E aí a gente achou que também é por causa do tempo, tá fechado, né? Mas não é da fumaça mesmo, não sei de onde que tá vindo isso. Pelo aplicativo Vanguarda Repórter, a Suelen mandou esse vídeo. Ela queria saber por que a região central estava assim, logo cedo. Em Pindamonhangaba, os moradores também perceberam um cheiro forte de fumaça. Os motoristas e motociclistas rodaram pelas ruas de Taubaté com essa visibilidade. Mau cheiro no ar. A turma reclamando, alguma coisa está queimando por aí. De uma ponta a outra da cidade, parecia que tinha uma imensa cortina esbranquiçada, insistindo em não abrir espaço para o sol brilhar com mais intensidade. E com a imagem ofuscada, fotografar foi um desafio. Se for fotografar coisas altas, fica difícil sim, por causa da névoa. O cenário urbano sumiu de vista. Nas manhãs de inverno é muito comum o aparecimento de neblina. Mas seria neblina ou fumaça? Ou quem sabe os dois? Não tenho a menor ideia. Pensei que ia vir uma frente fria, alguma coisa desse tipo. Ficou um mistério no ar. A Defesa Civil recebeu dezenas de chamadas de moradores achando que havia fogo em algum ponto da cidade. É por conta desse nevoeiro mesmo. Segundo a Defesa Civil, essa névoa densa foi uma somatória da neblina com a fumaça de alguns focos de incêndio na região da Floriano Rodrigues Pinheiro. Ontem nós tivemos vários chamados de queimas em matos, né? A fumaça sobe e durante a madrugada, que a umidade é muito maior, a umidade é muito mais densa, né? Muito mais pesada, ela desce. Então a fumaça sobe, a umidade desce, as luzes ficam no nível do horizonte. Enquanto não há o sol, ficou esse nevoeiro com o cheiro da fumaça. Foi isso que ocorreu aqui em Taubaté e nas demais regiões também. No fim da manhã, o sol já tinha aparecido de vez. E o Edson conseguiu registrar as imagens que queria. A gente se deparou com um pássaro aqui, eu fotografei um pica-pau, muito interessante, né? E agora consegui achar uma águia ali e foi muito bom. Aí, então, a explicação é essa, combinação de fumaça das queimadas de ontem e neblina, fim do mistério. Essa semana nós passeamos por várias culturas que fazem parte da história dos 252 anos de São José dos Campos. Nós fomos à casa de mineiros, na zona norte de São José, vocês vão ver aí as imagens. Tá aí a família mineira. Também falamos sobre a quantidade de orientais que há na cidade de São José dos Campos. Mostramos os nordestinos e um almoço típico com uma família muito animada em volta da mesa. E também representamos os sulistas com os gaúchos, que dançaram pra gente, mostraram toda a cultura do Rio Grande do Sul aqui na cidade de São José. Mas, Abranches, tá faltando alguém nessa história, não tá?
Tá faltando, Elisa, os joseenses, aquele povo nascido e criado aqui nessa terra maravilhosa. E se tem algo que representa bem o povo joseense, é a indústria e a tecnologia. Aliás, André Luiz Rosa, quando eu ainda não era joseense, quando morava em Minas Gerais, eu fui estudar sobre São José, o que encontrei foi isso. Muita ciência, muita tecnologia. Essa é a grande marca dessa cidade, né? Boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde para você. São José é reconhecida mundialmente como um polo tecnológico e essa vocação tecnológica foi o que estimulou o Alex, que é joseense, autêntico joseense, porque o pai dele é do Espírito Santo e a mãe de Paraibuna, né, Alex? Mas como é que foi decidir trabalhar com tecnologia? Boa tarde para você. Boa tarde, André, boa tarde. Na verdade, eu vim de uma família que já mexeu sempre com usinagem, né? Aí, desde quando eu tinha 15, 16 anos, eu entrei no Senai, comecei a fazer os cursos de mecânica, e aonde depois de 11 anos eu apareci aqui no Parque Tecnológico. Como é que é esse seu trabalho que você desenvolve aqui no Parque Tecnológico? Tem muito joseense ou tem pouco joseense? Na verdade, o ambiente aqui tem pouco joseense. De 54 funcionários, nós somos 9 aqui. Nascidos em São José. Nascidos em São José. E nesses 252 anos que a cidade faz, como é que é comemorar essa data tão importante assim, em São José, que acolhe todo mundo, tem essa característica? Como é que é para você, sendo joseense, um autêntico joseense, pode falar com propriedade? Para mim é uma alegria muito grande de ver como São José ainda está crescendo, né? Ainda mais esses eventos que está tendo no Parque da Cidade, que a gente pode ir lá, né? Comemorar com shows que também está tendo, eu acredito que é muito importante, é bom. O joseense vai estar de folga amanhã para curtir? Opa, com certeza. Com certeza o pessoal joseense vai estar lá, vai estar em número, né? Ainda mais que o Felício ainda deu uma entrevista na rádio hoje dizendo que vai aumentar os ônibus, então acredito que vai estar em peso lá o joseense. Certo. Obrigado, Alex, pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio. Elisa, Branches com vocês. Tá bom, André, isso daí. Então, tá vendo? Parabéns a todo joseense nascido em São José dos Campos. Tanta gente, tanta história diferente fazendo parte de uma mesma cidade, é até difícil definir o que mais representa São José dos Campos. Eu e Peterson Greco fomos atrás de um povo que está literalmente enraizado na cidade. Pensar em São José dos Campos, para você, significa pensar em quê? Para muitas pessoas, pensar em São José dos Campos significa naturalmente pensar na indústria, tecnologia, muita gente, cidade grande, toneladas e mais toneladas de concreto. Só que para algumas pessoas, pensar em São José ou em Sanja significa uma única coisa: terra. Todo dia eu tô com a mão na terra, colhendo, abastecendo, plantando. Isso aqui é a sua vida? É a minha vida. Valdir Martins. Valdir Martins. Camponês. Camponês, que lindo. Camponês. Tudo o que nasce aqui nessa terra foi você que plantou? Tudo que está nascendo aqui, se não é eu que plantei, é a ajuda da natureza. Aqui nós estamos a quantos quilômetros do centro de São José? 21 quilômetros. 13 até o Alto da Ponte, né? Que é o bairro próximo daqui. Apenas 20 quilômetros e que diferença. Olha só essa paisagem. Dentro de uma cidade industrial, né? E vivendo uma cultura da lavoura. Você está aqui, mas do ladinho. Ao mesmo tempo. Você consegue enxergar o centro Sim, de São José aqui? Enxergo tudo. Você é o agricultor da cidade. O agricultor da cidade. E feliz. Mas essa. Toda a infância minha foi aqui. Criei meus filhos aqui. Nesse pedaço de terra? Nesse pedaço de terra. Nesse pedaço de terra. Você cresceu observando seu avô trabalhar? Ah, sim. Soltando pipa, jogando bola. A bola caía no meio da plantação? Caía na plantação, trazia os amigos, daí roubava lanche do meu avô, ele xingava. Então, foi uma coisa... foi muito legal. Minha família veio da agricultura, né? Meus pais, meus avós. O que eles plantavam? Café. Era do fazendeiro.
mas dentro das carreiras de café ele deixava os agricultores produzir a sua alimentação. Então muita gente plantava arroz, plantava feijão, plantava milho, plantava mandioca. Praticamente nasci debaixo de um pé de café, né? Já nasceu direto na terra. Eu acho que é por isso que tem tanto amor pela terra. Planto, eu vejo crescer, entendeu? É legal. Aí chega um cliente lá, nossa, que bonito. Aquilo me preenche o trabalho que eu faço, né? Eu adoro mexer com lavoura. A gente tem em torno de umas 40 variedades de hortaliça produzindo. Deus das folhas, dos legumes, das raízes, né? Essas couves aqui geralmente vão para quem? Essas couves aqui, uma parte vai para a merenda escolar e outra parte vai para a feira do Vicentino Aranha. Então, para as crianças, para merenda? Para merenda, essa couve. Ali atrás é milho. Inhame. Tem a mandioquinha salsa também, que está nessa área aqui, onde está o milho. Com tudo que tem aqui, dá para fazer um bom caldinho, hein? Dá para fazer um bom caldo, né? Dá para alimentar um monte de gente, né? Eu não tinha condições financeiras para comprar máquina, não tinha carro. E mesmo eu não tendo uma faculdade, que eu não tenho, tudo que eu tenho foi cultivado na terra de São José. Legal. Na sua mão tem as marcas de uma vida. De uma vida. Tem marcas, né? Marcas. Já machucou muito essa mão? Muitas mãos. Tudo da roça. Então é um legado que nunca vai sair. Onde é que você costuma ir debaixo do pé e comer uma frutinha? E aí depende das épocas, né? A época do caqui, a gente come muito caqui, a gente chupa muita pocã, muita laranja. A terra é um bem da humanidade, é um bem que todo ser humano deveria cuidar, né? E olhando a terra, eu me sinto que eu tenho valor. Onde eu estou, eu vejo uma lavoura, aquilo me emociona de ver aquilo. A minha vida. Você olha esse pedação de terra e pensa, eu que fiz. Eu que fiz, exatamente. Olha que orgulho. Que orgulho. Quanta gente faz a história de São José dos Campos, tanto na área urbana, no meio de tanto concreto, também quanto na área rural, né? Quantos produtores, camponeses. A gente viu agora há pouco o André mostrando toda essa tecnologia, mas existe uma São José dos Campos que está viva nesse momento em cima da mesa das pessoas, que estão comendo os frutos que eles pegaram, os produtos que eles pegaram na feira e que está produzido aí, ó, nesses lugares que normalmente a gente não mostra, mas é uma São José pujante, viva, rural, dentro do meio urbano, né, Elisa? E vocês puderam ver duas pessoas que representam muito bem o amor pela terra. Vivem para a terra, vivem pela terra e assim construíram as suas famílias. O Donizete, que produz no centro, o Valdir, que produz na Zona Norte, quase no limite com Caçapava. A parte urbana de São José corresponde a 32% da cidade apenas. Puxa. A área rural diz respeito a 70% de São José dos Campos. É o que representa o dos campos do nome de São José. Os campos rurais, né? Então, muito legal isso daí, beleza, muito bonito. Nós estamos, então, aqui encerrando o Link Vanguarda com essa imagem gostosa do meio rural. Você tem um ótimo almoço com esses produtos que eu tenho certeza que estão aí na sua mesa. E amanhã a cidade comemora, então, os 252 anos.